Pode Crer está chegando com mais um episódio fresquinho para vocês. E hoje vamos mergulhar fundo na gestão de carreira. Quem nunca se perguntou se dá para prever o futuro profissional, não é mesmo? Este podcast é uma realização do Sistema Comércio de Mato Grosso, liderado pelo nosso presidente José Venceslau de Souza Júnior, e estamos aqui com duas feras no assunto, prontas para trocar ideias e compartilhar histórias que vão inspirar vocês. É isso mesmo, Tiele. Hoje estamos muito bem acompanhados pelas nossas convidadas de hoje. Uma que é referência no jornalismo mato-grossense, Eunice Ramos, e pela Sônia Fonseca, especialista em liderança, mentoria executiva e de carreira. Sejam muito bem-vindas ao Pode Crer. Obrigada. Nós é que agradecemos o convite. Gente, para começar, eu queria saber de vocês como é que vocês começaram a carreira. Vocês são duas pessoas muito bem estabelecidas nas carreiras de vocês, né? Eu queria começar a entender um pouquinho como é que foi. Eunice, você é uma referência no jornalismo mato-grossense, no jornalismo nacional, né? Como é que começou essa vida aí de jornalista de televisão? Olha, em primeiro lugar, muito prazer estar aqui com vocês, viu? Obrigada pelo convite. Bom, a ideia de fazer o jornalismo começou quando eu era criança ainda. A minha avó gostava muito de olhar o Jornal Nacional, que já era Jornal Nacional, mas ela insistia em chamar de Repórter Esso. Ela dizia, não, vamos ver o Repórter Esso. Jornal Nacional, vovó, não, Repórter Esso. Mas enfim, ali eu fui pegando o gosto de ver um telejornal, né? Então, desde pequena eu assistia o Jornal Nacional. E aí um dia eu disse, olha, eu quero ser uma repórter de televisão. E assim nasceu aquele sonho, foi indo, fui alimentando e acabei seguindo carreira mesmo. Que bacana. E Sônia, sua história aí, resumidamente, né? Porque é muita história de vocês duas. Como é que é? A jornada é longa da Sônia. Mas, resumindo, porque na verdade eu tenho várias carreiras, eu tive várias carreiras. E transição de carreira para mim é uma coisa que é normal, é natural. Mas a coisa que eu mais queria era ser uma executiva, desde pequena. E nesse trilhar de executiva foram aparecendo muitas oportunidades, né? Então, resumindo, seria isso. Depois a gente conta mais detalhes. E já entrando nesse assunto, quando a gente fala de gestão de carreira, como é que você definiria isso dentro do profissional mesmo, assim? O profissional, geralmente, quando ele não se sente bem, quando ele não está feliz, eu gosto muito do termo felicidade, né? Porque o dia que você amanhece ou o período que você começa a falar assim, não quero ir para a empresa, não quero trabalhar, né? Eu não estou feliz. Existem duas etapas, né? Tem uma que a pessoa paralisa e ela continua na sua infelicidade eterna. A gente conhece várias pessoas assim. E existe aquelas pessoas que, ou por indicação de amigos, ou por ela própria, ela fala assim, não, sozinha eu não dou conta, eu preciso de uma ajuda. Então, eu vou procurar um mentor de carreira, né? E aí é que nasce esse olhar mais cuidadoso para poder identificar que carreira é essa, que talento eu tenho, o que eu posso vislumbrar e estruturar algo que realmente vá mudar e trazer a felicidade para essa pessoa. Dinheiro também, né, gente? É claro. Mas eu acho importante o que ela está falando, porque eu penso hoje que a mola propulsora, né, de uma carreira tem que ser você gostar do que você faz. Né? A felicidade que ela acaba de colocar para a gente é ponto fundamental, é um alicerce para uma carreira bem-sucedida. A partir do momento que você gosta do que você faz, você vai estar motivado o tempo todo. E eu, graças a Deus, sou motivada o tempo todo. Desde que eu comecei no telejornalismo, eu estou sempre motivada, sempre. E essa motivação que me impulsiona a buscar boas pautas, a tentar fazer um bom trabalho. Então, essa motivação a gente tem que trazer com a gente. Quando a pessoa começa a se acomodar e dizer, não tenho vontade de trabalhar, aí é hora de mudar e urgente, né? E é uma coisa interessante, porque quando a Eunice fala, eu falei que eu conheço a Eunice porque eu fui entrevistada por ela uma vez, mas eu nunca tive contato, assim, de conversar mais com ela. Mas toda vez que eu a vejo em uma reportagem, é nítido, eu vejo uma profissional apaixonada pelo que faz, não sei se é isso, mas é isso que eu vejo. Exato. Apaixonada pelo que faz, extremamente dedicada pela qualidade das pautas. Você vê, por que hoje ela está no cenário nacional? Porque
As pessoas que estão acima perceberam isso. E essa felicidade, ela é visível com a qualidade do que se apresenta. Então, isso é que é interessante. É verdade. Eunice, você pensou, desde o início, quando você começou a sua carreira, você pensou numa gestão de... Olha, você traçou um caminho? Como é que foi essa sua carreira? Ou você foi fazendo meio intuitivamente, aí galgando esses degraus? Como é que foi essa sua trajetória de carreira? Eu não chegou a ter uma coisa planejada. O que eu tinha era a ambição de fazer um bom trabalho, né? E a vontade de fazer um bom trabalho. Então, isso motiva a gente, impulsiona a gente para a gente ir correndo atrás das coisas, né? Então, desde o início, eu sempre tive essa meta, né? Eu queria muito ser repórter nacional. Então, isso tinha degraus a serem galgados, né, de melhorias, de postação de voz, de postura no vídeo, de qualidade de texto, enfim, uma série de detalhes que fazem parte. Você sabe como é que funcionam as coisas, né? A gente tem que sempre estar buscando o melhor. E a empresa também, eu não posso reclamar da Centro-América, que sempre me proporcionou isso, né? Esse aprimoramento. Eu participei de vários treinamentos na Globo também. Fiquei um tempo na Globo, na Editoria Rio, trabalhando lá na Editoria Rio. Tudo isso no intuito de realmente aprimorar e trazer para cá o que a gente aprendeu lá, né? Então, houve esse empenho, vamos dizer assim. Né? Em algum momento você transitou de carreira ou sempre seguiu esse? Já tem alguma outra formação? Olha, já trabalhou em algum outro negócio? Eu sempre gostei de fazer matérias de meio ambiente e também da área jurídica. E eu sempre tive curiosidade de saber, porque muitas vezes a gente recebe uma matéria, uma pauta que envolve um processo e a gente não sabia como. Então, teve um período que eu cheguei a cursar Direito aqui em Mato Grosso. Eu fiz 1 ano na Unirondon ainda. E aí, só que daí aí eu comecei a fazer nacional e começou a ficar a agenda meio apertada. Eu tinha que fazer viagens, né? Então, não dá muito para conciliar. Aí eu parei em 1 ano. Eu não evoluí mais, né, no direito. Mas gosto do assunto. Mas não queria trabalhar com direito. Era só para aumentar o meu conhecimento e melhorar a minha qualidade de pauta, minha qualidade de trabalho, a qualidade das matérias, né? Mas nunca pensei, não, em mudar. Não, mudar não. Sônia, e quais os passos essenciais, assim, no planejamento de uma carreira sólida? Perfeito. Bom, eu queria só começar dizendo que tem um profissional que foi um grande pesquisador da administração, chamado Peter Drucker, que ele dizia o seguinte: a melhor forma de prever o futuro é criá-lo. E essa regra, ela é ótima para a gestão de carreira. Nem todos nós aqui sentamos lá com 10 aninhos de idade para planejar a nossa carreira. Mas hoje é possível, porque nós estamos falando em 2ª, 3ª carreira, né? Então é possível você trabalhar isso e criar etapas. Por exemplo, primeiro identificar o que eu gosto de fazer, o que eu tenho talento para fazer. Só isso já resolve? Claro que não. Né? Como eu posso fazer isso? As pessoas querem isso que eu posso oferecer a elas? De que maneira eu posso oferecer a essas pessoas? Qual é a estratégia para isso? Tudo tem estratégia. E como eu vou me preparar? Eu tenho uma máxima que é a seguinte: desde sempre, eu sempre fiz muitos cursos, muitos, assim, os mais variados possíveis. E eu coloquei na minha cabeça que eu sempre iria procurar quem era o melhor no mundo. Naquela área, no mundo. Era só assim, era uma coisa pequenininha, sabe, Eunice? Não tinha condições, nada, mas quem é o melhor nessa área? E aí eu queria saber sobre eficácia humana. Quem era o melhor no mundo? Stephen Covey. Ok, onde está ele? Nos Estados Unidos. Quando eu consigo fazer um curso com ele? Como eu consigo encontrar esse cara? Bom, vamos resumir a conversa. Eu me tornei facilitadora da empresa dele, comprei a franquia dele aqui para o Brasil. Quem é o melhor estrategista, né, no mundo hoje? Han Charan. Onde é que eu faço curso com esse cara? Então, eu sempre fui buscar quem são essas autoridades para buscar lá. Né? Eu fui aprender sobre empreendedorismo. Passei 22 dias na China. Ouvindo os empreendedores da China, para eu poder falar, pera lá, isso aqui está me dando ideias.
E tem uma coisa que eu acho muito bacana, porque você não focar apenas na sua área, você ver várias. Então, por exemplo, eu vou estudar só sobre o meu negócio? Não, eu estudo sobre o meu negócio e sobre outros negócios, porque esses outros negócios, eles vão abrir ideias, possibilidades. Quando eu tinha 19 anos, eu montei uma floricultura. E na época, floricultura, para começar, né? E na época era uma floricultura, chamava-se Fantasia, já começou pelo nome. E na época, aqui em Cuiabá, tinha o Disque Pizza, né? E através do Disque Pizza, que eu vivia pedindo pizza, eu criei o primeiro Disque Flores de Cuiabá. Olha só. Em 1989, né? Quer dizer, são ramos diferentes, mas que você acaba tendo ideias. Então, busque estudar com as melhores e maiores referências, que isso vão abrir, porque eles já sabem de tudo. O Peter Drucker, eu fiz curso com ele quando ele era vivo, ele já morreu. O Stephen Covey também já faleceu, mas eu tenho uma foto com ele. E isso tudo abre para você começar a ter coisas diferentes, criar o seu negócio de maneira diferenciada e construir a sua carreira. Não, eu vi que já percebi que a sua régua de corte, né, de qualidade é bem alta, né? Mas eu queria te perguntar, até, aproveitando já o ensejo de fazer o papel, força do hábito. A jornalista. Eu saio da jornalista, mas a jornalista não sai de mim. Não, eu queria até te perguntar, porque muitas vezes as pessoas não têm noção de qual é o limite ou quando fazer a transição de carreira, que você já fez várias, né? Com uma régua alta, mas assim, já fez várias transições. O que seria um indicativo para uma transição de carreira? O principal, não estou me sentindo bem, e eu quero mudar. Esse é o principal, né? Mas às vezes a pessoa fala, eu quero mudar, mas eu não sei nem por onde começar, eu não sei nem se eu tenho essa possibilidade. E aí, quando começa uma mentoria de carreira, a primeira coisa que eu faço é um assessment, que é aquele teste comportamental, né, para saber, para eu poder conhecer. Antes de conversar com a pessoa, eu já tenho o assessment ali, eu já vi os gráficos, já vi competências. E, às vezes, dando devolutiva do assessment, ele fala assim, nossa, nem eu sabia que eu tinha tudo isso. Nem eu sabia que era capaz de tudo isso. Então, você pode explorar essas questões na hora de fazer a transição de carreira. E a mentoria de carreira, ela, na verdade, ela cria um ambiente propício e a pessoa começa a enxergar coisas que ela não via, né? Agora, o mais importante, o que é felicidade para mim, para você ou para você? É diferente, né? Eu lembro que nós estávamos conversando aqui nos bastidores, Eunice, e aí eu falei, eu vendi uma empresa no auge da empresa e tal, e as pessoas falaram assim, nossa, o que aconteceu com a Sônia? E a Sônia ficou mais reclusa, e a Sônia estava tão feliz na nova carreira. Sim, é isso mesmo. Né? Eunice, a carreira de jornalista, né, ela é isso, você não muda de carreira, mas você transita por diversos assuntos, né? Então, você se interessou por direito, em uma época você faz muita pauta ambiental, você faz um monte de assuntos diferentes no seu dia a dia. Então, você tem que saber muito de muita coisa, né? Tem algum momento desafiador, assim, que toda essa sua trajetória que você lembre, nossa, isso foi... Na minha carreira, esse foi um momento que foi transformador, desafiador, que você acha importante? Olha, é muito bom a gente tocar nesse assunto, porque muitas vezes as pessoas acham, fulano sabe sobre esse assunto, sobre aquele assunto. Na verdade, a gente não sabe sobre aquele assunto. O que existe e o que é o recomendado para todos os jornalistas é se preparar para aquela pauta, né? Que é diferente do saber sobre aquilo. Às vezes eu vou para uma coletiva, vai lá, não sei o que, eu já vou na internet, olho o que tem, o que o cara falou na última vez, quais são os assuntos que estão permeando aquela pessoa que vai dar aquela entrevista coletiva. Então, se preparar para uma pauta e se preparar para uma entrevista, eu acho que isso é fundamental para que você tenha sucesso no resultado final, né? É claro que nós temos pauteiros, por exemplo, na TV Centro-América, em todos os veículos, que é fundamental a atividade deles, porque eles
nos dão um panorama do que está acontecendo ali. Mas, paralelamente a isso, eu também tenho que me preparar. Eu tenho que chegar um pouco mais cedo, ler aquela pauta, ver o que está acontecendo. Então, eu acho isso muito desafiador, porque são assuntos diferentes todos os dias, sabe? E acompanhar o que está acontecendo no cenário nacional. Às vezes, uma decisão lá do Congresso, um decreto do presidente da República implica diretamente no nosso estado, ou no agronegócio, ou nas rodovias, ou em qualquer outro ponto que possa interferir na nossa vida. Então, isso interessa para nós. Então, estar atenta a isso que está acontecendo é fundamental. Acho isso extremamente desafiador, e nós temos que estar atentos o tempo todo. Outra situação que eu acho desafiadora é a gente se adaptar à situação, né? Vou te contar um exemplo. Teve uma situação que eu fui fazer o Globo Repórter, ele é todo editado no Rio. Agora a gente está editando em Mato Grosso do Sul, mas tinha uma época que estava editado no Rio. Aí a gente gravava tudo aqui, ia para o Rio para acompanhar lá a edição, a gente decupava tudo, olhava todo o material, fazia umas composições, enfim. E eu fui, e quando eu estava saindo, eu parei, a redação do Globo Repórter era no segundo andar da Globo. Eu desci e ainda conversei com o pessoal ali, sentei no computador, à mesa com o computador, peguei o telefone, aí nisso se aproxima o diretor e disse, Eunice, você está no lugar certo na hora certa. Eu tremi, né? Como assim? Aí ele disse, mas sim, o que aconteceu? Aí ele disse, não, caíram 3 prédios no centro do Rio de Janeiro. Isso eram 6 horas da tarde. E aí ele disse, e eu vou precisar de você na cobertura para o Jornal da Globo. Aí eu disse, tudo bem, estou à disposição. Toda naturalidade. Aí olha o que aconteceu. Aí eles fizeram a reunião, fulano tu vai para tal lugar, ciclano tu fica aqui, Beth Luquezzi, que é a repórter da Globo lá, você vai ficar embaixo para abrir o jornal, não sei o quê. E eu pensei, vou ficar só na produção, né? Fiquei bem quietinha lá. E Eunice, sim? Aí ele disse, você vai para o Globocop, ok? Eu... Sim. Ok, cara de naturalidade. Cara de paisagem. Acostumadíssimo com o Globocop, né? Então, foi extremamente desafiador, porque era um equipamento que eu não estava habituada a usar, né? Ou seja, você entrar ao vivo para um programa de rede, de cima, olhando lá as coisas. Como que seria aquilo, sabe? Não sabia nem se... Olha, eu fiquei muito nervosa na época, mas... encarei o desafio, porque era uma situação que eu não estava habituada aqui, sabe? E aí eu pensei, bom, agora é tudo ou nada. Ou essa vai ser minha última participação ao vivo na Globo, ou eles vão me chamar de novo para fazer ao vivo, né? E no fim deu certo, entramos, abriu com a Beth Luquezzi, e agora vamos lá do alto, Eunice Ramos, ou foi o contrário, abriu comigo, e aí eu chamei a Beth Luquezzi, que estava embaixo. Deu tudo certo, Eunice, foi ótimo, a gente vai entrar de novo. Aí acabei entrando a segunda vez, sabe? Então, mas quando terminou aquilo, sabe quando a musculatura relaxa, fica assim, meu Deus, parece que eu... Então assim, só que não adianta a gente não encarar, sabe? Eu poderia dizer, não estou acostumada, você não quer me deixar no... Sabe? Eu teria perdido uma grande oportunidade na minha carreira, né? Aí entra a coragem, né, Eunice? A coragem é... E pegando o gancho aqui da Eunice, nas suas transições de carreira, quais foram os desafios que você precisou enfrentar para poder avançar, decolar, alçar voos? Muitos. Assim, vou dar uma pequena ideia. Aos 23 anos, eu era diretora de uma instituição financeira, que hoje é o Cicobi. Nós criamos aqui, e eu lembro que nós fomos para um evento do Banco Central em São Paulo, na verdade era no interior de São Paulo, era um evento muito grande, todo o Brasil, e eu, no auge dos meus 23 aninhos, a única mulher que estava naquele grupo de mais de 300 homens, né? E eu sempre tinha o hábito de usar tailleur. Né? Então, quem usa tailleur num evento desse? Recepcionista, né? E aí eu lembro que eu estava entrando para ir para a mesa onde estavam os outros diretores que estavam junto comigo, e um senhor falou assim, ô mocinha, traz um café para mim? Aí eu virei para ele assim, muito educadamente, né? Falei assim, senhor, eu acredito que a recepcionista ali pode te ajudar. Naturalmente, e fui. Então, essas coisas eu vivi muito. Porque muito jovem, eu participei de muitas situações, como executiva da ESR, por exemplo, que eu participava de eventos nacionais, internacionais, ou em cursos que eu ia para outros países. Tinha esses aspectos. Mas tinha também outras situações, como, por exemplo, ela
é uma executiva, mas ela não deve ter tantos argumentos, né? Isso eu passei várias vezes. E aí, na hora, eu me preparava muito, né? Preparava muito, e vários eventos com várias pessoas, personalidades aqui. Eu sempre era mais jovem, eu sempre era a única mulher. Até hoje ainda é assim, né? Mas hoje é mais fácil. Hoje é mais fácil porque acho que a experiência, não é a idade, tá, gente? A experiência, a gente já chega de uma outra forma. Mas preparava sempre muito, e quando eu começava a falar, aí Mas a coisa tem também, mudava. talvez, nesses desafios, a questão de gênero também, né? Porque Total, não, Eunice. principalmente no mundo Total. corporativista, né? Eu ia perguntar, hoje nós estamos, a maioria aqui, mulherada está dominando, e os desafios... Não, a gente não está dominando, Sandro. Nós estamos só ocupando o nosso espaço. Muito bem. Mas eu elogio, Mas tem muito isso, né? Tem, de você tem, ter. Vocês acreditam que teve isso também na sua carreira? Porque a Eunice também faz reportagens muito desafiadoras em lugares muito ermos, Sim. né? Essa questão assim, tem muito isso de, nossa, você é mulher, não sei se você vai dar conta, será que você consegue ir lá para a Amazônia fazer alguma coisa, né? Existiu ou existe ainda na carreira de vocês esses desafios? Assim? Logo que eu cheguei aqui, teve um pouco isso, né? Vai ter uma matéria sobre uma operação policial, é melhor mandar o fulano. Mas por que mandar o fulano? Eu também posso fazer, entendeu? Se é risco para ele, é risco para mim também. Se é risco para mim, é risco para ele também, entendeu? Então não teria por que não fazer. E eu sempre bati pé e fui atrás, e tentei, sabe? Eu acho que não há diferenciação no meio jornalístico do resultado, qualidade, por questão de gênero, homem ou mulher. Não é o gênero que vai definir a qualidade, né? Sim. Então, eu sempre lutei mesmo por um espaço, por poder fazer, ir para o meio do mato, adoro também, sabe? Aliás, eu gosto de todas as pautas, né? Eu também faço pautas investigativas e tudo, então eu acho que vale muito essa questão da persistência, né? Eu persisti. Eu acho que... Na mentoria de carreira, ela não é só para quem está transitando, né? Quer mudar. Ela também pode ser para quem já está trabalhando. Sim. Ou né, dentro da empresa, ou querer crescer dentro da empresa. Fala um pouquinho mais, porque tem a mentoria executiva, Sim. que acho que essa é a ascensão do profissional. Isso. A mentoria executiva são para executivos, CEOs de grandes corporações que eles querem lapidar a carreira deles, né? Ou, às vezes, ele está numa fase da carreira, às vezes 60, 65 anos, ele está na dúvida se ele quer dar uma pausa, ou se ele é o proprietário da empresa, se ele quer fazer a sucessão familiar ali. Então, ele quer um momento para ele resolver essas questões com alguém que conhece, que entende do processo, e aí ele pode. Tem essa situação. Tem outra situação também de executivos que estão começando a ascendência. E aí ele precisa se posicionar melhor, ele precisa ter uma performance que chame mais atenção, né? E aí ele faz a mentoria de carreira, a mentoria executiva, que dá para ele em 10 sessões, são sessões de 1 hora, mas entre uma sessão e outra ele tem contato comigo online também. Ele recebe ferramentas, orientações de como ampliar. E é muito interessante porque antes de começar a mentoria, eu entrevisto pessoas ligadas a esse mentorado, para saber como que percebe essa pessoa e tal, porque eu tenho a visão dele, né? Ele me passa, eu vou ter a minha percepção sobre o que eu vi, mas eu preciso saber o que os outros também percebem. E aí eu faço isso no início e no final, e é gritante a diferença. A diferença da percepção. A percepção. Nossa, como ele ou ela mudou, ampliou e... então, existem essas duas possibilidades também, para você aumentar a sua performance. É porque muitas vezes a pessoa pensa que está no caminho certo e pensa que aquilo está dando resultado e, na verdade, do outro lado lá não é bem Assusta assim, né? até, né, Eunice? A gente tem um público bastante jovem que está iniciando né, a sua carreira profissional. Quais as principais métodos ou estratégias
esses jovens que estão nos acompanhando hoje avançar na sua carreira profissional? Eu não sei se essa métrica ela funciona, né? Às vezes encurtar o caminho, tem a entrega com qualidade também. Com certeza. Então, mas existe algo que você pode alcançar, né? Posições melhores dentro da empresa com mais rapidez? Sem dúvida. Primeiro que gostar do que está fazendo, mas ser curioso em tudo dentro da empresa. Seja curioso, terminou o que você tinha que fazer, eu não tenho mais nada que eu possa ver, eu posso ajudar alguém que está ali sobrecarregado e tal, e nesse ajudar eu acabo também conhecendo essa outra área, essa pessoa acaba conhecendo o quão bom eu sou para poder ajudá-lo. Essas ascensões, elas vêm muito disso. Da pessoa ser uma pessoa proativa, colaborativa, ser muito boa para trabalhar em equipe. Isso conta inevitavelmente. E quando você menos espera, de repente você está tendo uma ascensão. Aí você fala assim, nossa, mas eu achava que ninguém me percebia, né? Não, está todo mundo te percebendo. Agora, um outro detalhe interessante faça boas relações dentro da organização, procure fazer cursos, façam cursos. Mas fazer curso, que tipo de curso? Pode ser na sua área, em outras áreas. Online, sim, existe muita coisa gratuita, de muita qualidade na internet. Eu sou apaixonada pela tecnologia, né? Falou inteligência artificial, é comigo mesmo. Vamos fazer uma matéria? Vamos embora. Já lancei o desafio aqui. Mas até que queria, complementando essa questão, hoje em dia não é mais apenas tecnicamente que um funcionário é avaliado, né? A questão relacionamento, a questão proatividade, tudo isso influencia mais, tanto quanto ou mais, né? Exato. Até porque a inteligência artificial está aí, né, gente? E eu vejo muito que não é você falar assim, nossa, vai tomar o meu espaço. Não, quanto mais você trabalhar o seu emocional, jovem, trabalhe aí a sua mente, a sua ansiedade, a sua depressão, né, a crise de ansiedade, o que tiver por aí, porque todos nós temos com esse tanto de demandas de informação que vem, mas principalmente essa questão do relacionar-se, né, do saber lidar com as pessoas, do saber lidar com a gestão de crises dentro das empresas, do saber lidar que hoje eu estou fazendo essa atividade, mas amanhã chegou um equipamento e esse equipamento vai fazer a minha atividade. Então eu não vou brigar com o equipamento, porque o equipamento vai fazer algo que é muito operacional. E eu tenho que ver além disso. É algo acima. Eu não vou mais mexer com esse operacional, mas eu vou mexer com algo mais da área de inteligência. Então, é isso que eu preciso ficar atento, e não brigar com a tecnologia. Isso é uma questão até que a Eunice estava comentando sobre essa questão de se adaptar ao meio, né? Ser resiliente, que isso é muito disso também, né, Eunice, no seu trabalho, na sua carreira. Essa é o que você falou do fato do helicóptero, né? Você tem que se adaptar o tempo todo a coisas novas, né? Isso é muito importante para uma carreira de sucesso. Com certeza. E eu vejo muitas vezes os repórteres que estão iniciando, saem da faculdade, eles têm aquela ansiedade de fazer as coisas, de fazer reportagem nacional e tal, mas tudo é um processo. As pessoas têm que entender que tudo é um processo. Às vezes a gente tem que ter equilíbrio emocional para conter a ansiedade e para ter serenidade de passar por todos esses processos e também aprender, porque é um aprendizado. Não pensa não, eu estou aprendendo, a Sônia está aprendendo diariamente, sempre. Então vocês estão aprendendo também, trabalhando aqui agora. Cada entrevista que vocês fazem é um aprendizado novo. Eu estava vendo uma entrevista de um ator, estava falando que cada peça que eles fazem é uma experiência nova, é uma situação nova que acontece. Então, em todas as áreas nós temos isso, né? Esse aprendizado contínuo, né? Então, eu acho que isso é fundamental, eu acho que isso que quem está iniciando agora, se eu pudesse dar uma dica, eu diria assim, se prepare e não tenha pressa. O sucesso vai acontecer naturalmente. Se você se dedicar, se você se preparar, se você estudar, como a Sônia salientou, é inevitável. Alguém vai te ver na empresa primeiro, depois todo mundo vai perceber aquilo, sabe? Uma matéria que está sendo bem feita, puxa, fulano lá está fazendo de um jeito diferente, puxa, foi legal isso que fez aqui, pô, aquela coletiva lá, ele perguntou, levantou questões pertinentes ao assunto, sabe? Então,
eu acho fundamental isso, as pessoas se prepararem e estudarem. Eu acho que é um degrau importante. E nisso, Sônia, qual que é o papel da liderança para o sucesso dessa pessoa que está querendo crescer dentro da empresa ou até mesmo mudar de atividade, de carreira? O líder, com o passar do tempo, ele mudou muito o perfil dele, né? E hoje ele precisa cuidar dos talentos. Desenvolver e cuidar dos talentos. Então, ele precisa observar as pessoas certas nos lugares certos, né? Dar as oportunidades nas horas certas, por isso ele observa bem. Então, esse papel de fazer a curadoria, né? O olhar e identificar, olha, essa pessoa tem esse perfil para esse cargo, isso vale ouro, porque isso gera receita para a empresa. E o melhor de tudo, retém talentos, porque hoje está muito difícil reter talentos, né? As pessoas estão cada vez querendo sair e eu vi uma oportunidade ali que eu estou ganhando R$1.000 a mais, eu já estou indo para lá, mas o que o líder precisa fazer para ter esse talento, para ter a Eunice lá na TV, né? Porque eu acho que, tenho certeza, ela já deve ter recebido várias propostas, né? Então, o que é que aconteceu para que ela fique na empresa até hoje? Então, tudo isso ele precisa ficar atento, observar, mais uma vez, jovens, por favor, tenham calma, como a Eunice disse, e você está sendo observado, muito bem observado. Outro dia, trocando ideia com a Rosana e com o Edson, que é lá do Senac, a gente estava conversando justamente sobre o futuro do profissional, né? Que, diferente dos profissionais de antigamente, que tinham sonhos, né? De conquistar seu próprio apartamento, né? Sua casa, né? De constituir família, enfim. E trabalhava para alcançar esses sonhos. Hoje temos a percepção de que esse novo perfil de profissional, jovens, eles trabalham para alcançar sonhos curtos. Mais imediatos, né? São mais imediatistas. Então, ele tem uma viagem, ele alcança... E assim, eles não estão presos mais à posição, a status, né? Eles querem trabalhar para ter aquela renda para sanar aquele desejo. Isso se concretiza, Sônia? Esse novo perfil profissional de tá muito mais fácil hoje transitar e dentro do mercado de trabalho do que antigamente? Totalmente. Para que comprar carro? Tem Uber. Para que eu vou comprar um apartamento se eu adoro viajar e eu posso ir, no final desse ano eu vou para tal país, outro final, ou final nada, né? 2, 3 viagens internacionais e trabalho e rala isso. Então, essas questões, elas estão muito mais fortes hoje, até porque você pode viajar, pode trabalhar em qualquer lugar do mundo, né? Então, você pode estar aqui no Brasil trabalhando para uma empresa de outro país, e aí isso permite você ser quase que um nômade. Então, isso nos deixa mais livres. Posso dar um spoiler aqui? Claro, por favor. Eu estou no meu 5.6 e 5.7 tem novidades. Olha. Nova carreira. Outra nômade de carreiras. Exatamente. Foco total em mentoria executiva e a mentoria de carreira, isso eu não abro mão, é uma coisa que eu gosto, mas o meu formato de trabalho é que eu já planejei há 2 anos atrás e já estou com o meu painel de metas de 2025 pronto, tá? Já tem lá o que vai ser o meu trabalho a partir de 2025. E como que vai ser? Aí é demais. Aí eu não posso contar mais Não detalhes. pode falar isso perto de jornalista, né? Sabe que... Mas dentro desse novo formato, eu vou ter muito mais mobilidade ainda, né? Eu sempre gostei muito de viajar para outros países, faço as negociações internacionais já há 9 anos, e isso faz com que você se desprenda, sabe? Assim, existem valores que eles acabam... Por isso que eu entendo tanto essa juventude de hoje, né? Porque você passa a pensar em, eu posso ir para tal país, posso fazer tal negociação, podemos fechar tais, e
eu posso atender tais clientes. Hoje eu já atendo clientes de outros países, né? Mas eu posso mudar esse formato? Posso, mas eu não abro mão de uma coisa: morar em Cuiabá. A minha base é Cuiabá. Minha família é daqui, meus amigos são daqui, e isso eu não abro mão. Então eu tenho orgulho de ser cuiabana. Eu falo que eu adoro viajar, mas eu amo voltar para casa, né? Então essa coisa, isso bem resolvido, isso faz com que você se sinta mais poder, né? Se sinta mais poderoso para poder fazer qualquer tipo de mudança. Agora, aproveitando esse gancho aí, nós tivemos em 2020 algo que já vinha se encaminhando, que seria o trabalho home office, né? E houve uma coisa meio abrupta, né? Em função da própria pandemia. Como é que está hoje, para ambos os lados, essa adaptação? Isso tende a crescer, as empresas estão adaptadas, o funcionário, por sua vez, está adaptado a isso, que determinadas funções poderão e irão, talvez, ser home office? Isso está mais acelerado do que a gente possa imaginar. Tá? A inteligência artificial está vindo de maneira exponencial. Então, da noite para o dia, você já vê situações, né? Eu lembro que em 2018 eu estava nos Estados Unidos e pedi uma pizza, e a pizza veio em um carro sem motorista, né? 2018. Então, assim, já tinha isso assim bem, e hoje, então, nem se fale, né? Mas o que a gente precisa entender é que o home office, as pessoas já aprenderam como lidar com eles, com o home office. Eu estava conversando com vocês, em 2011 eu comecei já home office, e eu tinha assessores executivos home office em 2011. E eu criei um manual de como trabalhar em casa. Estabelecendo horários, regras. Tranquilo, né? Então, às vezes a minha assessora executiva falava assim: Sônia, eu queria viajar, tal. Tranquilo. Você está aqui, ou você está na praia? Ela estava lá na praia, produtividade. Exato. Só que para isso você precisa ter disciplina. Sim. Essa disciplina é você definir o que deve ser feito, quais são os prazos de entregas. Pronto. Indicadores para poder medir resultados. Indicadores. Eu trabalhei 5 anos em home office, gente. Gostei, porque eu tinha eu gostei e não gostei. Porque eu tinha essa mobilidade depois que acabou a pandemia, continuei trabalhando em home office, tinha meus horários, ia pra academia a hora que eu queria, fazia as coisas a hora que eu queria, tudo, e entregava. Eu tinha que entregar, pronto. A única dificuldade é que eu tenho 2 filhos pequenos, então assim, fica muito difícil você ficar com 2 crianças em casa trabalhando, né? Então essa dificuldade eu tive, mas eu gostei muito dessa questão de ter essa mobilidade, né? Mas as empresas, será que elas... eu tenho lido que muitas empresas querem voltar para o presencial, né? Eu não sei se as empresas também se interessam ou se já tem maturidade para gerir essas equipes, assim. Hoje, o que nós percebemos é que teve que ser feito um trabalho muito grande com as lideranças. Não foi nem com as equipes. Com as lideranças que não estavam preparadas para liderar pessoas em home office. Né? Então, hoje em dia, nós já temos um período aí meio, né, que vai, ano que vem, e isso vai ficando mais sustentável, em relação às pessoas que trabalham em home office. Elas precisam entender que ela tem que ter a mesinha dela, ela tem que ter o cantinho dela. Um ambiente preparado para aquilo. Um ambiente preparado, né? Eu tenho em casa um estúdio. E aí, no meu estúdio, na porta, ficam lá umas plaquinhas. Por exemplo, estou ao vivo. Se eu estou ao vivo, ninguém abre a porta, né? Mas eu converso com a família, conversei com a família antes. Quer dizer, existe todo um ritual, e eu falo coisas do tipo: fechei o escritório. Fechei o escritório significa não se fala mais em trabalho. E os líderes, porque tinha líder que ligava 10, 11 horas da noite pro funcionário, porque ele estava home office. Não, ele tem horário de trabalho dele. E então, a partir do momento que ele não estabelece esse limite, o estresse, o burnout, tudo isso vai surgindo, né? Porque a pessoa não consegue dissociar uma coisa da outra. É verdade. Né? Mas só para concluir a sua pergunta, a tendência é o híbrido. Porque, digital, né? Isso. O digital, o físico com digital. Porque algumas pessoas amam o home office e outras precisam ter contatos físicos.
e tá tudo certo. Tudo certo, né? A gente falou aí de online, de home office, e eu queria perguntar para vocês como é que vocês veem essa questão da inteligência artificial, da tecnologia na carreira de vocês hoje, né? Então, Eunice, como é que você vê essa questão de como é que isso entrou no jornalismo, na sua carreira, a questão de inteligência artificial, você usa, tá aí, é para usar, como é que funciona? Olha, por enquanto ainda estamos caminhando ainda a passos lentos, passos lentos, com cuidado nessa área, né? Porque assim, a inteligência artificial, ela é útil, mas ela tem que ser usada com responsabilidade. E outra, o que eu penso, nada vai substituir o cérebro humano. Transmitir notícias requer também uma avaliação, uma interpretação daquilo que está acontecendo, uma interpretação. Você fala alguma coisa que remete a algo passado. Sim. Mas espera aí, ele falou isso, entendeu? A inteligência artificial, ela vai ter esse dado. Tanto é que estavam sendo feitos testes, né? Com inteligência artificial, que eles colocavam os textos para ver até que ponto a máquina ia rodar com aquelas informações, né? Até onde ela ia buscar e tudo. Então tem muito. Eu acho que vai ser útil, mas a gente tem muito a avançar ainda. Sim. E tudo terá que ser feito com muita cautela. Penso eu no jornalismo, né? E no mundo corporativo? Concordo plenamente. O que a gente percebe da inteligência artificial, principalmente, é que ela está aprendendo. Então, ela está aprendendo exponencialmente. E esse aprender daqui a um ano, nós vamos ter mais inteligência ainda do que se possa imaginar, né? E aí isso abre para várias possibilidades dentro das empresas. Golpes, abre para possibilidades de plágios, abre para N possibilidades. Mas é que nós já tínhamos isso no físico. Nós estamos tendo que lidar com isso no virtual. Então, eu vejo que é um aprendizado, é bom, sim, é uma revolução nova, mas como toda revolução, ela é disruptiva. E por ser disruptiva, ela causa um incômodo, até nós conseguimos nos ajustarmos, né? Eu gosto muito de dar um exemplo, assim, desculpa, bem básico. Nem lembro de quando é isso, mas não tinha energia elétrica e tinha uma função que era um cargo que era o senhor que subia na escada e acendia a lâmpada. Quer dizer, a lâmpada não, lamparina. Né? A lamparina. Quando veio energia elétrica, esse cargo acabou. Esse senhor morreu? Não, ele foi fazer alguma outra coisa. Eu fui lá atrás para vir aqui à frente e dizer assim, ei, a gente está num momento muito parecido, que era assim, bem, uau, como assim? Mas aí eu vejo que vamos apanhar um pouquinho, mas vamos ter mais ganhos do que perdas. E outra, às vezes as pessoas pensam, não, a máquina substitui o homem. Ela não substitui, a tecnologia, ela vem e diversifica as funções. Então, se você apertava um botão, agora o botão você aperta sozinho, você vai cuidar de outra coisa. Não, a estrutura lá de segurança precisa de alguém que vistorie não sei o que lá, entendeu? Então, assim, diversifica, mudam as posições. E eu acho salutar isso, que a máquina vem e ela dá uma mexida. Se perdeu alguns postos? Sim, se perdeu. Mas a gente tem que também buscar outras alternativas, porque outros vão surgir. A gente vê hoje o curso de informática, né? Cada vez está mais demandado. Por quê? Porque tem outras funções. Cada empresa tem uma situação que precisa de tecnologia. Então, o que eu vou precisar? O que me agrada fazer? Que dentro desse portfólio de novas funções eu me encaixo, né? Então, eu acho que é uma diversificação. Perde, mas eu acho que a gente tem mais a ganhar do que a perder. Sim. E no contraponto dessa revolução digital, muitos sentimentos socioemocionais têm se alastrado no meio corporativo. Na verdade, acho que em toda a população, ansiedade é uma delas, depressão, óbvio, acho, motivado ali pela essa carga de informação, né, de rede social, de comparação. O quanto que isso impacta na carreira? Falta de foco? Ou o quanto que isso impacta na sua evolução profissional? Nossa, total. Principalmente quando você fala em comparação, né? Eu nunca vou ser igual ao The Best, que está mostrando lá um vídeo maravilhoso, porque ele faz
Será que faz? Será que é tudo aquilo? Né? Então, se você fica focado nisso, eu sempre gosto de dizer que foque em você. Não olhe para o lado. Quer dizer, olhe para o lado para poder entender o cenário, mas foque no seu conhecimento, no seu crescimento, nas suas habilidades, no que você está fazendo, como está fazendo. Essa é a melhor alternativa, porque aí você não dispersa o seu tempo com coisas desnecessárias. E um detalhe, ficar preocupada com a inteligência artificial é bobagem. Ela está aí, ela veio, vai ficar. O que a gente pode olhar é o seguinte: quais ganhos eu posso ter com a inteligência artificial? Não faça a pergunta ao contrário, né? Quais perdas eu posso ter? Não, quais ganhos eu posso ter? Porque eu vou parar de apertar o parafuso XY, mas em compensação eu vou entrar, como a Eunice disse, para uma carreira mais elevada. Mas para entrar para essa carreira mais elevada, que preparos eu preciso começar a ter? E vou atrás desses preparos. Mesmo porque a inteligência artificial ela é comandada por humanos. Então, quando você começa a experimentar a inteligência artificial, você percebe que o que faz a diferença é o que você irá questioná-la, né? De que maneira você irá utilizá-la para conseguir os resultados que você quer. Quer um exemplo simples? Você tem aulas de inglês com um professor, um personal online, né? Um físico. Aí agora saiu. Vocês viram? Gente, eu vi isso. Saiu aí que você até tem um online e tal, mega barato do que você pagar um professor. A pergunta é: você quer falar com ele ou quer falar com o humano? Não, senhor, eu quero pagar menos, né? Bom, se o momento é esse, ok. Mas quando você tiver a próxima oportunidade que você puder fazer com o humano, você vai querer o humano. Sim. Né? Porque a inteligência te corrige, te dá fluidez que necessário. Eu vi isso, eu falei assim, meu Deus, né? Pelos professores de inglês. E não é só professor de inglês, né? Tem vários. Sim. Gente, a gente está falando de inteligência artificial, mas eu queria fazer uma pergunta também a respeito de autoconhecimento, né? Você falou ali, foca em você, né? Preste atenção no que você está fazendo na sua carreira. O quão importante foi isso na carreira de vocês? Se autoconhecer. A Eunice tem uma carreira longeva, de muito sucesso, né? Em que momento que você percebeu, pera, eu preciso pensar aqui, para eu conseguir superar esses meus desafios? Como é que foi essa questão de ter esse autoconhecimento para você continuar com uma carreira de sucesso até hoje? Olha, eu sempre prestei muita atenção na situação, nas coisas que iam acontecendo dentro e fora da empresa. Sempre fiquei muito atenta. E sempre fiz cursos também, assim, até cursos grátis. Tudo eu sempre estava olhando e fazendo. Então, acho que esse preparo me deu condições desse autoconhecimento também, de saber que eu gosto de fazer isso, que eu tenho prazer em reportar. Então, isso aí ajuda a gente a trilhar um caminho que vai resultar lá na frente, né, bons resultados, boas matérias, vamos dizer assim, né? Então, acho que isso para mim foi o fundamental, estar atento ao que acontece dentro e fora da empresa e o que está acontecendo principalmente no mercado, né? Então, e dentro desse rol de situações, também você olhar para dentro e dizer, é isso que eu quero. E outra até que eu queria comentar até com a Sônia, muitas vezes eu acho que o trabalhador, ele não faz o que gosta, ele vai para aquilo, aqui eu vou ganhar um pouquinho mais, então eu vou fazer isso. Os boletos. Aí eu vou fazer aquilo, e aí eu direciono o meu trabalho para uma função que me desagrada, ou que eu não tenho brilho nos olhos. Isso é o problema, faltou o brilho nos olhos. É difícil, É né? difícil. Eu tenho a leve impressão que isso acontece muito no funcionalismo público, né? A pessoa presta um concurso, não porque ela tem aptidão, porque gosta daquela posição pública que ela vai alcançar, mas ela é muito atraída pelo salário, estabilidade. Isso de fato acontece, Sônia? Mas eu acho que também nas empresas privadas acontece, nas sabe? empresas privadas às vezes também, a pessoa né? quer, não vou tentar essa função aqui que eu vou ganhar um pouquinho melhor, mas não é aquela coisa assim que brilha os olhos, né? Mas Isso tem prazo de validade, Sônia? Depende da pessoa, né? Hoje mesmo Quanto que ela consegue suportar? Quanto ela consegue suportar, exato. Agora, recentemente, eu recebi uma ligação, 6h30 da manhã, de uma amiga, e ela falou assim, você tá onde? Eu falei, eu tô saindo
da acupuntura, porque eu não sou muito normal, tá, gente? Sábado, 6:30 da manhã, eu faço acupuntura todo sábado. E aí ela falou assim, amiga, vem me buscar para me levar para o hospital. E ela ficou internada por uma semana, agora está com outros problemas que apareceram e tudo mais. Resumindo, ali é nítido, é problema profissional, não é empresa pública. Mas é um altíssimo salário na iniciativa privada. Porque a iniciativa privada, ela tem alguns ganhos aí, né, que são estratosféricos. Dependendo da empresa, você entra, ganha um iPhone 15, já vem direto com um baita de um carro, com um salário altíssimo. Então, isso também chama atenção, né? Então, tem esses aspectos. E aí, a pessoa, ela, às vezes, na grande maioria, ela não assume que isso é em relação Ao trabalho. O excesso de cobrança, porque não existe café de graça, né? Isso aí a gente tem que... Então, se tem um alto salário, toda essa estrutura tem uma cobrança muito alta também, né? E muitas vezes a pessoa adoece pensando que ela dá conta e... Difícil, né? A cobrança... Eu estava lendo sobre exatamente burnout, e agora o novo termo agora é o burnout, e é o que antecede o burnout. Né? Acho que é burn on agora, né? Que é a pessoa os sinais, né? Né? Quais os sinais, sintomas, e a pessoa não consegue admitir e perceber que ela está entrando nesse estágio. Ela não quer. Né? Então, ela não quer. Não quer. E o que faz ela tirá-la dessa situação, Sônia? Eu imagino que você, enquanto mentora, exerce um papel de psicóloga também dos seus clientes. Não exerce, não, porque geralmente 6:30 da manhã a gente liga para um amigo pessoal ou uma psicóloga, me ajuda. Né? Então, eu acho que tem um papel importantíssimo na vida não somente profissional, pessoal também, né? Geralmente, essas pessoas, elas vão no limite do limite delas. Tá? O susto vem quando vem um problema cardíaco, quando foi internado e o médico chega e fala assim, olha, ou você para ou você morre. Geralmente vem assim. No caso da mentoria, eu já dou o anúncio antes, né? Bom, nós estamos com esse cenário, você está indo por aqui. O que você acha que vai encontrar indo por aqui? Eu já tô fim dessa trilha tem. O fim dessa trilha tem, né? Então, aí alguns cuidados. Mas eu vejo que você estava falando sobre autoconhecimento, eu vejo que ele é básico para a nossa sobrevivência, né? Nem sempre eu fui calma, assim, serena, leve. A experiência ajuda, né? Pelo menos isso tem que ajudar, né? Sim. Mas algumas dicas do que eu faço. A minha filha fala assim, mãe, você não pode contar essas histórias porque as pessoas não vão acreditar. Eu acredito porque eu sou sua filha e eu vejo. Eu acordo todos os dias às 4 da manhã. Né? Mas acordo porque eu gosto. Pelo amor de Deus, não acordem às 4 da manhã. Eu acordo 50 minutos depois de você. Eu 2 horas depois. Religioso, 6 horas da manhã eu acordo também. É o único horário que eu tenho, então 4h50. Então eu acordo às 4 da manhã para meditar. Eu já frequentei mosteiros em budista, de fazer, sabe, aqueles retiros de você meditar 3, 4, 5 dias seguidos. Já dei cursos de liderança dentro de um mosteiro budista, junto com o monge Daijo lá no Espírito Santo. Então, assim, espiritualidade pura, né? Depois disso, eu faço a minha caminhada com a Shih Tzu da minha filha, que eu amo, nosso momento, 5 horas da manhã. Né? Das 6 às 6:30, eu tenho o Conversation Club com o meu professor. Gente, né? Não é máquina. Não é máquina. Né? Então, assim, eu crio rituais que eu gosto. Eu acordo às 4 porque eu sempre fui atleta de natação, então eu sempre acordei cedo, então isso é meu, né? Teve uma amiga que chegou para mim, eu nunca vou ser bem-sucedida porque eu não acordo cedo. Eu falei, que horas que você produz mais? À noite. Falei, tá tudo certo. Tá tudo certo. E acordar 10 horas da manhã, eu tô perdida, eu acordo às 10, acorde às 11.
né? Porque isso faz bem para você. O que a gente precisa entender é que não existem modelos, existe o que funciona para você. E o que dá certo. E o que dá certo para ela pode não dar certo para nós. Exato. Pode ser um E para quem desastre. gosta de Exato. trabalhar à noite. Pode ser um desastre, né? É Então, verdade. assim, não tem certo nem errado, tem o que é bom para você. E aí, nisso, a gente vai E o que dá resultado. dosando, É. o que dá E olha resultado. como que é engraçado como que se encaixam, né? Quando a gente trouxe o Manuel Vicente, Uhum. ele falou que o grande problema das empresas é querer colocar as pessoas dentro de caixinhas. De caixinhas, o horário é esse, você E não. as não pessoas vê às vezes têm talentos e têm condições, habilidades assim que é dela, Sim. né? E que as empresas querem colocar elas dentro de uma caixinha. caixinha. Isso mata o profissional. É. Exato. Não dando para E ele. não explora o que ele tem de melhor. Não explora É. o que ele tem de melhor. Exatamente. E quem perde? A empresa. A empresa. Pessoal, infelizmente, nosso tempo está acabando. O papo está Ai, muito bom. A gente pena. poderia Pena, ficar tá aqui muito muito, bom esse muito, papo. muito tempo. Mas o nosso tempo chegou ao fim. Foi um prazer ter vocês aqui conosco nesse episódio especial sobre gestão de carreira. Nós queremos agradecer imensamente a Eunice e a Sônia por compartilharem tanto conhecimento aqui com a gente e essa experiência de vocês hoje, né? Muito obrigada por vocês terem vindo aqui conosco. Ai, a gente que agradece. O papo foi uma delícia. Foi muito bom. A gente agradece mesmo. Obrigada. Imagina, o prazer foi todo nosso recebê-las aqui hoje no Pode Crer. E não se esqueçam, pessoal, todas as segundas-feiras temos um episódio novinho no YouTube do Sesc Mato Grosso e nas principais plataformas de áudio. E às quintas-feiras, às 22 horas, não percam a transmissão na TBO, canal 8.1. Sigam também o Sistema Comércio Mato Grosso nas redes sociais para mais conteúdos exclusivos e muito mais. Tchau, gente. Até Tchau, mais. tchau, pessoal. Tchau. Tchau. Onde que é no SBT? TBO. TBO. Quinta-feira,